Amados, o Senhor me pediu para tratar isso hoje. E obviamente eu tenho que dizer isso, que dificilmente alguma igreja nesse mundo que se diz cristã já não tenha citado esse texto aqui. Inclusive até o catolicismo, né? Já ouvia padres e instituições católicas também fazer menção daquilo que é dito e falado pelo nosso Senhor como ordenação de missões, né? E equipação da igreja com a pregação, tá? Agora, uma coisa que na verdade se perdeu há muitos séculos, depois que o meu Senhor subiu, é a noção ou então a identidade do que quer dizer evangelho, né? Eu venho dizendo aos amados irmãos que se fala muito da palavra evangelho, mas não se prega o conteúdo verdadeiro disso, tá? Então, houve uma perda de consciência do que na verdade não se traduz palavra evangelho, tá? Mas o que na verdade significa evangelho, tá? Eu digo dentro de uma visão histórica e messiânica. E a igreja perdeu. O movimento evangélico que poderia nesse momento agora pelo menos se resguardar em algum desses princípios ou até mesmo algum desses valores, tem demonstrado para nós uma perda tão equiparada e tão igual quanto a do catolicismo, que só muda o que eu entendo que do catolicismo para o cristianismo protestante, a única coisa que diferencia é a liturgia. Porque se você for fazer os levantamentos dos elementos que se enfatiza ali para a formação daqueles que querem ser cristãos, todos eles são iguais, se alicerçam dentro de um sistema filosófico. Então, um dos primeiros detalhes para a gente cumprir o ID, ou assumirmos uma posição missionária de cumprimento de dever e voto de fé por aquilo que Cristo cumpriu, é entendermos e compreendermos exatamente isso. Qual é a vontade dele? O que ele quer que pregue? Porque há uma ordenação de pregação e nós temos que identificar exatamente qual é o conteúdo disso. Porque quando realmente tivermos conhecimento profundo do que ele ordenou para uma igreja como essa pregar nesse mundo, aí a igreja inclusive vai ter condições de diferenciar o que ela vive, o que ela prega, o que ela ensina e o que ela pensa das outras religiões. Eu venho dizendo constantemente a vocês, a pobreza do cristianismo atual é que ele não consegue diferir ou contrastar-se do que diz as outras religiões. É tudo igual o que a religião prega com o que o movimento evangélico nesse momento acredita. Só que eu não estou aqui para fazer esses levantamentos com você. O meu propósito com você hoje aqui agora de antemão é o que eu venho constantemente dizendo aos irmãos, a definição, né, do que nós na verdade poderíamos chamar sobre fé, é chegarmos a isso, a um conteúdo legítimo de fé, que a gente define hoje aqui como método. Se há um método para se buscar o verdadeiro conteúdo da fé, pelas Escrituras, isso precisa ser explorado por você e identificado por você. Existe um caminho, uma trajetória intelectual sim, racional sim, cognitiva sim, mas precisa identificar, precisa explorar e trabalhar como o Cristo exigiu e definiu de instituições como essa aqui. Porque está endereçada a Ele essa autoridade de descobrirmos aqui o local disso, aonde está o tesouro do pensamento de fé. E eu venho falando constantemente, irmãos, não adianta você se queixar, não adianta você se escandalizar, se perplexar, por isso, pela questão de que exista um pensamento definido, porque há, e já expliquei demais aqui nesse púlpito, que a definição concreta disso, do que nós temos que pensar sobre Deus e sobre salvação, não pode partir de mim, nem de você, mas de um acontecimento maior do que o homem, do que todos nós. Então há um método, e esse método não pode começar dentro da igreja, esse método não pode começar pela experiência religiosa das pessoas. O que prevalece é isso aqui, que foi o que na verdade Jesus cumpriu e representa testemunho de si mesmo. O acontecimento maior do que o pensamento humano. Mas vamos lá.
Eu venho dizendo aos amados irmãos que evangelho, traduzido por significação, evangelho representa a vida dele, daquele que se dispôs a descer aqui nesse mundo na condição de um filho único de Deus, para assumir forma humana, para nos servir. Não existe evangelho da vida, existe o evangelho da vida dele. E nós temos que separar essas duas coisas aqui. Porque o evangelho da vida pode se escrever com você, pode se escrever comigo, pode se escrever até mesmo com a história do cristianismo, com a história das instituições. Porque cristianismo é isso, é a linha histórica dos acontecimentos relativos às correntes teológicas que já se passaram aqui por esse mundo. Mas evangelho é evangelho. Evangelho é a vida dele. Evangelho comunica aquilo que ele foi capaz de fazer por nós, de uma maneira literal, profunda, enraizada, perfeita, verdadeira, cristalina, que não pode se misturar com aquilo que aconteceu com as igrejas, porque ele é ele, os homens são os homens, ele é ele, Cristo, as igrejas são as igrejas. O que aconteceu com as igrejas vai ser julgado por Deus, mas o que aconteceu com ele já foi julgado e já foi compensado, já foi consumado, e não há mais nada que discutir sobre isso, porque já está provado quem é ele. Mas em compensação, quando se traduz evangelho por significações históricas e doutrinárias, quem aparece é ele, não a vida, não o homem, não a igreja, não as pessoas e nem aquilo que elas querem. Então o primeiro princípio do método teológico bíblico é destacar ele e fazer com que ele seja visto por todos nós. Se há um propósito de ide, vai, a pedido dele, o dever daqueles que vão cumprir o ide é saber exatamente transmitir isso, o que Deus foi capaz de fazer pelo homem. E se você não souber falar nada sobre isso originalmente, a melhor coisa é calar a boca e não falar nada mesmo. Porque o primeiro princípio desse método define o seguinte, que a revelação de Deus deve ser recebida, compreendida e interpretada da maneira como ela foi dada, da maneira como ela foi proporcionada por Deus. A revelação de Deus tem que ser respeitada pelos homens, e ela deve ser recebida, compreendida e interpretada da maneira como ele proporcionou em pessoa, de uma maneira particular e individual, ele. E o ponto de partida é esse aqui, é a capacidade de Deus dizer quem é ele, não de descobrir o que eu e você queremos, isso é outra coisa, isso é filosofia. Revelação é isso aqui, não é aquela coisa que você recebe quentinha do alto, que você sente no teu coração, que você acha que Deus está falando com você, não. A revelação da qual eu estou me referindo aqui é a revelação da qual Deus ele se prontifica, se personificar, que ele se manifesta em pessoa, de uma maneira particular e individual. Então o evangelho é isso para nós, quando Deus se prontifica em pessoa, em se manifestar, e por intermédio daquilo que ele revelou de si mesmo, ele interpreta as suas ações, ele comunica as suas ações, ele revela e faz o homem compreender e entender quais são os seus propósitos. Foi claro? Amém, Jesus, ou não? Lucas capítulo 24, versículo 27. Me perdoe, 24, 47. Bom, para aqueles que creem em meu nome, disse o meu Senhor, foi determinada uma ordem de evangelização. Evangelho que já definiu o que a Bíblia fala sobre isso. E segundo o meu Senhor, que tudo aquilo que for dito ou falado sobre salvação e sobre Deus, que seja feito ou fundamentado a partir daquilo que ele foi na essência, em ação concreta, histórica, pessoal, particular e individual. A regra é essa aí.
Se nós realmente queremos um contato verdadeiro com Deus, uma experiência verdadeira com Ele, a começar pelo pensamento, tem que ser respeitado isso aqui. Essas dedicações. De que seja em nome dEle e da forma como Ele proporcionou. A igreja está aqui para isso. Para se dedicar exatamente a isso. A descobrir nele quais são os desdobramentos desse Deus, a nível de propósito, que Ele chama cada um de nós aqui para desvencilhar e viver. Agora tocando nesse assunto aqui. Não pode ser isso. Se cercar de mestres aqui, para que eles sejam a fonte da nossa consulta, ou o ponto de partida da nossa fé. O que diz respeito ao que eles pensam ou acham sobre Deus. Por quê? A igreja se limita. Ela perde. Ela engessa. Ela se corrompe. Na medida em que ela se entrega aos homens. Então o que você está vendo acontecer hoje com o movimento evangélico é uma amostra disso. Das pessoas se direcionando a homens que elas julgam serem capazes de trazer a essência de Deus, ou então mesmo até a essência do que significa evangelho. E eles estão substituindo a figura de Cristo e o valor dele sobre isso. Porque, como disse, na atividade do Filho de Deus está o conteúdo de fé, como também a capacidade de nós compreendermos, entendermos, interpretarmos os propósitos que Deus preparou para nós. Então é uma questão de coração, é uma questão de sinceridade, é uma questão de verdade, de pureza, né? Diríamos até religiosa, porque no fundo há uma carência dentro de você e de mim, do que diz respeito a Deus, porque nós necessitamos e precisamos muito disso, do que Ele é, verdadeiramente, e as nossas dedicações e os nossos direcionamentos se voltam para isso, para descobrir o verdadeiro e não se deixar render a esses apelos sentimentais, a esses apelos falsos, que partem de pessoas tão suscetíveis iguais a nós, que são sujeitas a erros. Eu venho dizendo constantemente aos amados irmãos, notem como que as pessoas estão procurando estes templos ou estas gestões intelectuais para buscar isso, né? O conteúdo humano, filosófico da fé, não a revelação, porque se for a revelação, a centralidade ao Calvário não é o pensamento dos homens. Então, 3 pontos aqui importantes que o pastor preciso e necessito falar. A melhor de todas é essa, que o homem só conhece a Deus na medida em que ele se revela. Ele só vai poder falar sobre Deus e pensar sobre Deus se Deus der a ele esse conteúdo. O ponto de partida é a revelação, e não há revelação, não há fé sem revelação. Então nós precisamos da revelação, porque sem ela não tem religião. Então Deus tem que se prontificar a se revelar primeiro, e é debaixo dessas medidas de revelação que Ele proporcionou, que ali está a nossa experiência, que ali está o nosso conhecimento, ou que precisamos saber dEle. Assim que chegarmos a esse conhecimento, aí vem o detalhe. Ali também estará a visão absoluta disso, como adequada, conceitual e imutável da fé. Por quê? A igreja hoje duvida de uma verdade absoluta. Por que ela suspeita que exista uma verdade adequada? Porque há suspeita do consensual. Conceitual, me perdoem. Por quê? Para gerar demanda para a filosofia. Agora vejam bem vocês, como que a gente pratica isso? Bom, Deus chega, fala. Ele revela de si mesmo o que Ele quer de nós. Se foi Ele que falou, se foi Ele que revelou, a gente precisa se reunir e discutir se o que Ele disse ou não. Se o que Ele disse é verdadeiro ou não.
Se Deus desceu pessoalmente aqui nesse mundo para falar comprovadamente esse Deus, eu e você necessitamos e precisamos de discutir isso, se é verdadeiro ou não? Se foi Deus que falou, não precisa ser revisado por nenhum de nós. Tanto que o meu Senhor disse que é sim e não. Porque naquilo que está na boca dele não tem meio termo. Então, em todas as ações concretas desse Deus, em todas as ações verdadeiras desse Deus e do Deus verdadeiro, não existe ali o meio termo. Porque se ele fala, ele sabe o que está falando e sabe o que é melhor para nós. E nós não precisamos discutir. Porque aquilo que ele já falou já está revisado, já está julgado, já está determinado. É só contemplar. Por isso, fé subjetiva. Subjetiva. Por quê? Porque eu só contemplo e obedeço agora. Porque vindo dele, devo confiar, devo ter certeza, porque ele é um Deus digno. Porque ele é um Deus digno. Agora, essa é a nossa prova. Cedermos para que ele se estabeleça. Mas se foi Deus que falou, se foi Deus que revelou, cabe a obediência. Se não há obediência, se não há sujeição e submissão a essa revelação da qual eu estou me referindo, descarta-se o evangelho. Você não concorda? Bom, se eu considero que o evangelho histórico da vida dele não é capaz de reger e determinar a fé absoluta, adequada, conceitual e imutável, então eu tenho que descartar tudo. Eu não posso mais usar esse instrumento para inspirar ninguém mais aqui. Porque se ele não presta, eu digo, se não é suficiente para me dar a palavra final, mais nada que exista nele tem capacidade para me ajudar e para me formar. Não tem sentido. Que é onde a teologia liberal se contradiz. Se não há uma verdade absoluta, se não há uma verdade conceitual, se não há uma verdade imutável, no que diz respeito ao evangelho, então, gente, vamos rasgar isso, porque nada que está nisso, evangelho, nada do que está dentro disso, é importante mais para nós. Vamos buscar outra fonte, porque essa aqui está comprometida. Agora, é hipocrisia esse livro continuar sendo usado pela teologia liberal se eles não têm certeza do seu autor e do seu conteúdo, pô. É onde essa campada de safado, de intelectual, deixa claro as suas más intenções. Porque se há um Deus contradizente aqui, se há um Deus aqui sem confirmações de existência, capacidade, sabedoria, então ele tem que ser descartado. Eu venho dizendo isso. Ele não merece ser adorado, ele não merece ser buscado por nenhum de nós. Então eu sou a favor de que aqueles que já não creem, que descartem qualquer hipótese de leitura bíblica para você. Você tem que buscar outra coisa, então, se você não acredita nisso. Agora, se você acredita de que está neste evangelho a experiência desse Deus que desceu aqui para te servir, e ele te narra os acontecimentos verídicos disso, do que Deus foi capaz de fazer por você e pela tua salvação, então você tem que deixar que isso aconteça. Que ele tenha a palavra final na tua vida. Que ele exerça essa autoridade em você. Que o evangelho tenha essa capacidade realmente de nos dar um Deus puramente pessoal e cujo poder nos anuncia as suas grandezas, os seus feitos e os seus propósitos, e mais, que não necessita ser discutido, revisado por ninguém que está aqui, porque já está pronto para ser vivido por qualquer um de nós. Esse é teu desafio. Alcançar realmente essa decisão. Porque alguns me consultam. Como solucionar os problemas da minha dúvida? Como
solucionar esses problemas os problemas das minhas incertezas. Não vamos conseguir nunca te ajudar no que diz respeito às tuas incertezas e às tuas dúvidas, enquanto você se manter ignorando isso, a revelação dele. E a importância do que ele fez para você, ou por você. Se nós continuarmos ignorando isso, aquilo que foi revelado ou demonstrado por ele em nosso favor, quando ele esteve aqui, mais nada há de se fazer por você. Porque é disso que vem a fé. É disso que sai da vida dele o acontecimento da redenção, a experiência da redenção para as nossas vidas. Então, como disse o meu Senhor, a videira, o poder da vida, o poder da restauração, o poder da salvação, da cura, depende disso, de uma unidade com Ele, de uma união subjetiva com Ele. Somos galhos secos enxertados ali, no acontecimento testemunhado por Ele. E se não houver rendição, se não houver entrega, se não houver disposição de que esses escritos te levem a Ele, e você se sujeite e se renda a isso, ao que Ele fez por você, mais nada há de se fazer pela tua fé, porque você ignora a revelação de Deus.